Pronto. Pode vir cá. Já. Pode? Minha filha, tá, posso dar um beijo? Falei, pode. Oi. Sempre pode. Dá um beijo. Oi, boa noite. Boa noite. Ainda te amo, viu? Boa noite. Dorme bem. Agora eu vou te botar de novo de host. Make host. Yes. Aqui já tá dando para... Ah, não, tá, beleza. Foi. Pronto, aqui está manteve gravando, então tá tudo bem. Oi, Elaine, boa noite. Grande Max, tudo bom, meu amigo? Tudo bom, Lula? Como é que você tá, meu irmão? Beleza? Tá melhor, cara? Sim, saí do isolamento lá, foi alarme falso. Fiz o exame, mas tá tudo bem, graças a Deus. Foi negativo. Passado o susto, né? Pois é, cara, tá doido. Pô, fiquei preocupado. O Rômulo falou hoje, falou, pô, eu mandei mensagem pro Max, aí ele disse que estava internado lá com isolamento. Pois é, Rômulo, valeu, cara. Valeu aí pela preocupação, mas graças a Deus foi tudo bem. Embora todos os sintomas pareciam ser da Covid lá, mas no final acho que era a gripe mesmo. Porque a Covid é uma gripe, né? Mas graças a Deus tudo bem. Bom demais, seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Ótimo. Tudo bom, Elaine? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Ótimo. Vamos esperar mais um pouquinho, né, Gileza? Oi! Ei, cara, tudo bem? Vamos esperar sim. Ótimo. Deixa eu fazer um negócio aqui. Uhum. Botar uma musiquinha aqui, acho que dá, né? Ixi, eu não tenho esse. Tá aí, ó, Romulo. Não tinha... Oi, Marlene, boa noite. Não tinha... Eita. Vocês escutaram aí o barulho? Não. Não sei o que está saindo. Vocês escutam a música ou não? Não. Acho que não, né? Eu não sei como é que faz aqui. Estou sempre apanhando aqui. Olá. Tudo bem, Marlene? Oi, Lula, cheguei. Tudo bom? Tudo bem, Edileza. Rômulo. Oi, Cíntia, boa noite. Boa noite. Oi, Norma. Alexandra.
Luciana. Boa noite a todos. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Alê. Boa noite, Maria. Quanto Não. tempo, né, que a gente não se vê? Não é, menina? Tem 1 hora. Verdade. Boa noite, Edileuza. Muito prazer. Boa noite, Norma. Prazer. E aí, Marlene, você não apareceu mais na aula do Diego, por quê? Ah, hoje não deu para participar, não. Estava cansada. Eu dava um jeito aqui no meu... Estão me escutando? Sim? Ah, tá. Eu tinha dado um jeito aqui. Boa noite, Marlene, Cíntia, Elaine, Romulo. Oi, Norma, tudo bem? Max, Laís, Oi, Lula. Luciana. Bom, vamos dar aqui mais 2 minutinhos, tá bom, Edileuza, para ver que o pessoal teve gente que estava fazendo aula agora também, então Tudo bem. dá tempo de tomar um banho e aí as pessoas estão chegando. A gente espera mais 5 minutinhos e começa, tá? Sim. Ótimo. Ver se alguém mandou alguma mensagem aqui. Vou mandar lá no nosso grupo aqui a fotinha aí. Lula, deixa eu te falar. Hum? Até falei na outra aula o Diego, falei, Diego, me desculpa quando eu sumi, é que eu tô com falta de ar. Depois que eu tive Covid, eu venho voltando a fazer atividades vagarosamente, mas eu fiquei... Enquanto eu estava doente, eu não senti nada. Mas Aham. depois eu fiquei com essa sequela. Eu fiquei com falta de ar, dependendo da coisa que eu faço. Às vezes eu subo uma escada, o resto do dia acabou comigo. É uma falta de ar, um cansaço e uma dor nas pernas. Isso fazem 7 meses. E eu fiquei com essa sequela. Eu falei assim, nossa, Olha... enquanto você estava doente, eu não tinha nada. Depois eu fiquei com tudo. Olha que interessante, sim. Você estava falando hoje de tarde eu tive uma reunião até com um médico, que uma das coisas que a gente está pensando, né, assim, está no radar já para trabalhar aqui na Malhei, é um programa pós-Covid, porque tem muita gente precisando exatamente disso. Assim, é como se fosse um passo antes da malhação. Assim, as pessoas precisando fazer exercícios respiratórios, recuperarem sua capacidade cardiopulmonar, expansão mesmo de ar. Eu vou ver o que eu consigo fazer aqui no início. Eu vou procurar alguns exercícios respiratórios pós-Covid na internet e vou mandar no seu WhatsApp, que aí você vai fazendo sozinha enquanto a gente não consegue, não inicia esse processo aqui. Mas você não é a única, viu? Eu tenho visto muita gente que está exatamente esse sintoma, não sentia nada, aí depois que voltou, que sentiu. Mas é uma falta de ar horrorosa. Não é assim, igual que a gente é sedentário, vai lá fazer um exercício, sente aquele cansaço. Não. Parece que tem uma coisa que fica apertando seu pulmão. Eu tenho que desligar a câmera. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco eles vão achar que eu estou passando mal, estou caindo aqui. Eu desligo a câmera, sento, dou uma voltada aqui, porque, nossa, muito ruim mesmo, muito ruim. Eu falei, mas tem que voltar. Devagar, respirando, chorando, tem que voltar. Vai voltando, né? Edileuza, eu vou te apresentar aqui para todo mundo, e aí vamos começar, né? Para a gente não respeitar. Eu sempre falo, o negócio da hora é ter que respeitar quem chega no horário, né? Então, vamos começar. Pessoal, antes de mais nada, boa noite. Obrigado por vocês estarem entrando aqui. Nath, minha amiga, está aqui também. Juana, acho que eu não tinha falado ainda. Bibi entrou. Ótimo. Obrigado por vocês terem entrado aqui. Hoje é o primeiro dia da nossa reunião aqui, né, que vão acontecer de 15 em 15 dias. A próxima é a minha grande amiga, coach aí, a Nath, que vai estar daqui a 15 dias aqui conosco. A ideia, pessoal, é exatamente o quê? Da onde surgiu isso tudo? Deixa eu só, antes de apresentar a Edileuza, deixa eu só trazer aqui a ideia para vocês. É tentar engajar todo mundo o máximo possível. Eu lido com atividade física há pelo menos 20 anos e os melhores resultados sempre são das pessoas que estão mais engajadas, das pessoas que estão sempre buscando informação, das pessoas que estão querendo realmente
fazer a diferença. Então, é muito legal ver aqui a nossa turminha, todo mundo aqui cheio, né? As pessoas vindo, entrando, buscando informação. Hoje a Edileuza vai ter um bate-papo muito legal aí com vocês. Depois a Nath, durante esses 90 dias, de 15 em 15 dias, a gente vai ter sempre, vai ser provavelmente toda terça-feira, nesse mesmo horário, às 9 da noite, a gente vai ter um bate-papo aqui, não vai se prolongar muito, mas justamente para quê? Para estar passando novidades, para estar passando informação, para estar passando algumas estratégias que todos nós, né, podemos usar no nosso dia a dia. Tá? O nosso bate-papo de hoje vai ser capitaneado pela Edileuza Pires, a nossa nutricionista, que desde o início abraçou a causa da Malhei, né, tá ajudando muito a gente nesse desenvolvimento, porque eu sempre falo que, antes de eu conversar muito com a Nath, eu sempre achava que o tripé da atividade física eram 3. Né? Hoje eu falo que são 4, que é atividade física, alimentação, descanso e cabeça. Esses 4, eles têm que andar alinhados o tempo inteiro. Não adianta nada a pessoa chegar, malhar e não comer bem, não estar com a cabeça boa e vice-versa. Ou seja, é literalmente um quadrado, um quadrilátero onde nenhum é mais importante que o outro. O que é importante? A gente andar com sincronicidade, né? De maneira síncrona com todos eles. Então, Edileuza, queria te agradecer, antes de mais nada, por ter, né, apostado no nosso projeto, por estar ajudando as pessoas, que a gente sabe o braço, como é importante realmente esse braço da nutrição. O tema de hoje é fantástico, achei muito legal, né, quando você falou do briefing ali, enfim, eu mesmo nunca tinha me atentado a isso. Então, meninas e meninos, aproveitem a Edileuza. Edileuza, a palavra está contigo, eu vou colocar no mudo, qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui para ajudar, tá bom? Um beijo para todo mundo, um abraço. É contigo, Edileuza. Obrigada. Boa noite, pessoal, mais uma vez, a todos que entraram depois, até quem entrou no início. Quando eu escolhi o assunto, eu pensei, antes de escolher, na verdade, eu pensei, tem que ser alguma coisa que tem cara de início, né? Então, o que é que as pessoas sempre ficam em dúvida? Como fazer as trocas? Edileuza, o que eu faço? Quando eu vou no mercado, eu fiquei em dúvida se realmente esse pão é esse mesmo que eu tenho que comprar, se essa barrinha de cereal é essa mesmo que eu tenho que comprar, sabe? Gera aquela dúvida, né? E ela pensa, eu comprei isso aqui, mas será que é realmente saudável? E para a gente começar uma nova rotina, a mudança, a gente tem que escolher os alimentos adequados, né? Tem que chegar no mercado e saber o que está pegando, o que está escolhendo, né? Inclusive, isso reflete muito em questão de preços. Às vezes tem um alimento que diz é integral, tem tantos grãos, tem muita coisa, tem menos gordura, tem menos açúcar, mas quando a gente vai verificar aquele rótulo do alimento, a gente observa que não é bem o que diz na frente da embalagem, na capa, né? Acho que eu poderia dizer assim, né? Então, assim, hoje eu vou estar apresentando para vocês algumas sugestões de trocas alimentares, tá bom? De escolhas, né? Principalmente quando a gente vai no mercado. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, pode ir deixando aí no chat, né? Que aí eu vou estar respondendo vocês, tá bom? E assim, esse assunto, ele é um assunto que, assim, não é curto, né? Então, sempre vai surgir algumas dúvidas, né? De algumas trocas. Então, assim, mesmo que agora você não apresente nenhuma e depois você tenha, você pode estar contribuindo. Manda na caixinha de perguntas lá do Instagram da Malhei, pode mandar no direct de lá também, que aí a gente vai sanando essas dúvidas que vocês venham a ter depois relacionadas a esse assunto, tá bom? E aí, como é que eu posso falar para vocês sobre isso? Quando a gente pensa em iniciar uma nova rotina alimentar, logo a gente pensa, como que eu troco, né? Como é que eu faço? Qual pão integral que eu devo escolher, né? Eu chegar no mercado e tem uma opção lá, pão, 7 grãos, ômega 3, ômega 6, é esse mesmo que eu devo comprar? Ou será que eu devo comprar um tradicional, um pão francês? Será que se resolve qualquer um dos dois? E aí, o que é que eu vou falar? Na descrição dos ingredientes dos alimentos, essa informação é muito importante. Sempre vai vir na ordem de quantidade da embalagem.
E aí é o seguinte, tem lá, primeiro ingrediente, açúcar. Se for ele o primeiro, é ele o que tem mais. Primeiro ingrediente, farinha, é ele o que tem mais. Então, sempre vai ser na ordem de descrição que o fabricante faz. Isso já ajuda bastante. Então, imagina, o primeiro ingrediente é o que mais compõe? Ah, é a farinha. Ah, é o açúcar. Sempre vai ser dessa forma. Então, já é um ponto que vai te ajudar bastante a saber como fazer as suas escolhas, tá bom? E aí, eu trouxe para vocês alguns exemplos aqui dos principais itens que a gente coloca aí na nossa rotina diária de alimentos. Eu vou compartilhar aqui para vocês todos eles. Já está aparecendo aí o primeiro? Sim. Show! Então, vamos começar a falar aí do pão integral. Eu acredito que está dando para vocês lerem também. Olha só, eu trouxe uma primeira opção aqui do pão integral comum. Alguns dá até para ver a marca. Por exemplo, essa marca aqui, a Puma. O próximo, por exemplo, é um da Bem Nutri. Esse aqui da Bem Nutri é um que ele vende mais em lojas de produtos naturais. Já esse aqui da Puma vende mais no mercado mesmo. E aí, eu vou apresentar para vocês o primeiro item que eu falei sobre a ordem de ingredientes que vem na embalagem. Esse primeiro aqui, da Puma, fala que é um pão integral. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui e mostrar melhor. Bom, esse aqui na embalagem, o fabricante, ele não deixou o alimento lá em cima, falando N coisas dele, só falou que era integral. Quando a gente vem aqui e olha os ingredientes, a gente observa que o primeiro é farinha de trigo integral. É a farinha de trigo comum mesmo. E o segundo, a gente vê que é a farinha de trigo, aquela farinha de trigo que vende no mercado. E aí, essa informação que ele coloca aqui, com ferro e ácido fólico, é só uma composição de lei mesmo, de legislação que pede para incrementar com ferro e ácido fólico. Por quê? Pessoas de baixa renda vai conseguir adquirir e vai ter um nutriente a mais nessa farinha de trigo. Então, essa observação foi colocada para ajudar pessoas que têm baixas condições mesmo de adquirir alimentos. E muitos, quando vai comprar, pensam assim, essa daqui é muito boa, tem ferro, tem ácido fólico, tem farinha de trigo integral. Só que, sim, é como eu falei para vocês, é a farinha de trigo comum. E aí, se segue aqui o restante dos ingredientes, glúten, açúcar, deixa eu ver o que mais que eu posso apresentar para vocês. Tem aqui os conservantes. Tem bastante conservantes e esses emulsificantes que diz é quando o fabricante utiliza esses produtos para conservar melhor o alimento e manter ele mais tempo na prateleira. Então, assim, a gente tem aqui ingredientes que vão manter ele mais tempo na prateleira e vão melhorar o sabor. De cada um desses, tem umas 3 opções aqui. E mais algumas outras coisas aqui embaixo. Quando a gente vem aqui, só voltar aqui um pouquinho, quando você observa que valor energético, parece, não, é tranquilo, 2 fatias tem só 115 calorias. Mas o que acontece? Em calorias é baixo, só que em quantidade de ingredientes não é tão saudável quanto parece quando a gente diz que o alimento é integral. Quando a gente vem aqui na outra opção, numa outra marca de pão, olha só, mais embaixo aí os ingredientes. Farinha de arroz, água, farinha de soja integral, fécula de mandioca, batata doce, óleo de girassol, o fermento, o sal e o vinagre. O vinagre para conservar. O sal para dar o sabor, mas é uma conservadinha, o óleo de girassol e aqui as farinhas em cima. Vocês observam que esse tipo de pão é um pão que contém só os ingredientes para formar a massa dele, dá resultado nesse tipo de pão. Esse pão aqui, ele tem uma validade, se eu não me engano, de 15 dias depois de produzido, que é 10 a 15 dias, essa marca, e ele realmente mantém o que ele diz aqui na embalagem dele, ó. Que ele é sem glúten, que ele não tem leite, que ele realmente não tem açúcar. Deixa eu voltar aqui a imagem para mim.
ele realmente não tem açúcar. Algumas outras embalagens diz sem açúcar, mas aí quando você vai ler nos ingredientes, tem escrito adoçantes artificiais, por exemplo, sucralose, que é um adoçante artificial. Então, às vezes está falando não tem açúcar em si, mas tem um adoçante que não é o mais adequado, né? Então, gente, essa observação que eu trago para vocês de cada um dessas duas marcas que eu citei aqui, ajuda, que é para você saber como fazer as suas escolhas, né? Então, aqui, poucos ingredientes nesse da Benutri, todos são saudáveis, então pode consumir esse tipo de pão. Já esse outro aqui tem muitos ingredientes para compor ele, e além disso, você pode observar mais aqui embaixo, que tem, ó, cloreto de amônia, tem cloreto de amônia e mais outras opções que dá a conserva para ele. Ou seja, a gente observa que não é um pão tão bom quanto diz na embalagem dele. Outro exemplo aqui que eu trago para vocês ficou fora da ordem, mas eu volto lá no outro. Por exemplo, vamos aqui na mistura do bolo. Essa daqui é uma marca que eu encontrei que é adequada, ó. Tem a farinha de arroz integral, farinha de grãos, ó, farinha de semente de uva, fécula de mandioca, semente de chia. Tem o açúcar mascavo, coco seco e o fermento químico. Quando a gente vai para outra marca, olha só essa mistura para bolo. Lembra do primeiro ingrediente? O primeiro é o açúcar. Agora você imagina o tanto de açúcar que tem nessa massa de bolo pronta, né? Então, assim, não é indicado de jeito nenhum. É muito açúcar nessa massa. Então, lembre, sempre, o primeiro ingrediente é sempre o que tem mais no produto. E aí, a gente segue aqui na ordem. Depois do açúcar, tem a farinha de trigo comum. Aí, vamos descendo mais aqui. Tem a gordura vegetal, os fermentos para conservar e o aromatizante, que é aí para dar o sabor. Por exemplo, esse aqui é o de mandioca. Tem uma coisa que me chamou muita atenção de um outro item, eu quero mostrar para vocês. Cadê? Na barrinha. Tem essa barrinha aqui da Nutri e tem essa daqui da Bio2 da Nuts. Essa barrinha aqui, gente, tem um ingrediente, quando eu estava olhando, é alérgico. Cadê aqui? Deixa eu achar. Látex natural. Látex não quer dizer, de fato, que tem na composição dessa barrinha, mas quando eles vão fazer o processo de fechamento, por exemplo, da barrinha, o material que faz o fechamento, equipamento, às vezes até esse saquinho dele mesmo, tem látex na composição e isso contamina o alimento. E tem pessoas que têm alergia, né? Mas, assim, tem marcas de produtos que utilizam esse componente aí na formulação. Então, vocês imaginam, um produto não é alimentício, plástico mesmo, na composição do alimento. E olha só mais o tanto de ingrediente que tem mais aqui, né? Cadê? A gente avaliando aqui a outra da Bio, olha só como que é os ingredientes. Amendoim, castanha, aqui, ó. Extrato de malte, isso aqui é só para dar um sabor, né? É o carboidrato, para dar o gosto. Coco queimado, descendo mais aqui, melado de cana, para dar o gosto, que é o melaço mesmo, né? Óleo de girassol. Essa goma aqui é só para fazer, formar a barrinha, né? Para dar aquela junção no formato da barrinha. Aí os aromatizantes artificiais, tocoferol, vitamina, né? Vitamina E. Então, assim, vocês observam que essa daqui já é uma barra de cereal bem mais natural. A gente observa que não tem componentes que deixa com que ela fique muito tempo na prateleira e que cause um risco de você consumir, ter alergia e tudo mais, enquanto essa daqui tem bastante ingrediente. A gente voltando aqui no cookie, né? Falta o cookie. Esse aqui é o cookie que eu encontrei, que é mais adequado, e aqui eu encontrei o outro, que é esse dessa marca aqui da Marilão. Quando a gente observa aqui nos ingredientes, a gente vê também farinha de trigo, primeiro ingrediente, e aí vem gotas de chocolate, aí tem a composição do que ele é feito, que ele tem açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau,
Tudo isso na gota de chocolate que vai em cima. E depois vem aqui, gordura vegetal. Então, aí vem açúcar compondo aqui as gotas de chocolate que está dentro do cookie. E mais aqui embaixo a gente observa que tem outros componentes que é para manter o alimento mais tempo na prateleira. Se você for olhar no pacote de um produto desse, você vai ver que aí é 2 anos de validade, no mínimo 1 ano. E isso é possível por conta desses conservantes que a gente lê aqui embaixo. Os acidulantes para manter ele, os emulsificantes, tudo isso para compor o produto e deixar ele mais tempo na prateleira, né? E aqui a gente observando esse aqui da Benutri, a gente vê ó, fécula de mandioca, farinha de grão de bico, e tem o ovo, óleo de palma, chocolate, açúcar, demerara. Não que esse açúcar seja tão bom, né? Mas assim, a gente está avaliando um produto de uma marca, né? E um produto de outra marca. E aqui tem mais componentes, né? O bicarbonato para manter ele, conservar, e os aromatizantes, que é o tipo, o sabor, né? Ou seja, se for de baunilha, se for de chocolate, enfim. Aí, voltando aqui, gente, essa questão aí da escolha dos alimentos, o primeiro item que você vai ver, né? Que você vai fazer essa comparação e que a gente tem uma escolha maior no mercado, sempre quando a gente vai comprar as coisas é para formar o que já tem em casa, né? Então, é como eu falei, são pães, barrinha de cereal na correria, massa pronta mesmo do bolo, como eu coloquei a sugestão, biscoito, aquele biscoito Clube Social, acredito que vocês conhecem. O Clube Social, os ingredientes dele vai ser parecido com, por exemplo, do cookie também. As torradas que vende também vai ser bem parecido. Então, esses alimentos que têm uma formulação mais adequada, que pode ser sugestivo de comprar, você vai encontrar mais em lojas de produtos naturais, né? Então, assim, basicamente, para você fazer as escolhas desses alimentos de uma forma prática, que é o que a gente busca, quando tiver escrito a farinha de trigo aí na formulação dele, e ser um dos primeiros ingredientes, que não é uma ótima opção. E aí, quais as farinhas que vai estar escrito que você pode utilizar como troca, né? Farinha de amêndoas, farinha de arroz pode estar, farinha de mandioca também. Então, sempre que tiver escrito esses tipos de farinha, pode. Farinha de caju, castanha de caju, aliás, farinha de castanha de caju. Então, quando tiver esse tipo de farinha de chia também. Então, quando tiver essas trocas, né, ao invés de farinha de trigo integral, farinha de trigo, né, enriquecida com ferro e ácido fólico, e tiver essas outras opções de farinha, você pode adquirir que essa opção ela é bem melhor do que a da farinha de trigo comum, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, manda aí no chat, que eu já vou respondendo vocês, tá bom? Outra coisa muito importante que diz sobre trocas alimentares, que o pessoal fica assim, não sabe qual que escolher, é quando a gente pensa nos legumes, né? Os legumes geram muita dúvida, a pessoa fala, eu não sei, qual mandioca que eu coloco, né? Aliás, qual batata eu coloco? Pode ser a batata inglesa, pode ser a batata doce, eu coloco inhame, como que eu substituo o arroz, por exemplo? Muitas pessoas têm essa dúvida, eu não quero mais consumir o arroz branco, o que eu posso substituir ele sem precisar ser o arroz integral? E aí, vou falar de uma forma bem prática que vai ajudar muito vocês. Qualquer coisa, se vocês quiserem anotar, é simples, mas às vezes a gente pensa que não precisa anotar e acaba esquecendo. A gente tem um grupo de vegetais, né? Vegetal A, vegetal B e vegetal C. O vegetal A é o que tem de 5 a 10% de carboidrato. O vegetal B tem de 10 a 15 e o vegetal C de 15 a 20% de carboidrato. O vegetal A, para você saber, tá, mas e aí? Qual é qual aí? O vegetal A são todos os folhosos, entra aí no vegetal A. E aí você pode consumir à vontade, vegetal A. Quando a gente entra aí no vegetal B,
Eu digo que é aqueles que têm um gostinho bem levezinho, você quase não sente. Chuchu, brócolis, couve-flor, vagem, o que mais? Tava pensando em outra que esqueci. Abobrinha também. Todos esses vegetais que têm um gostinho bem levinho são os vegetais B, de uma forma geral. E aí, os vegetais C são as raízes, né? Os tubérculos, né? Batata doce, inhame, abóbora, mandioca, cará, todos esses são os vegetais C. E aí, eles que você vai poder substituir no lugar do arroz, por exemplo. Então, assim, Edileuza, não quero o arroz. Quero trocar, escolher uma opção melhor, que vai me dar mais saciedade. E aí, você pode fazer essa troca. Então, vegetais C, você pode trocar pelo arroz, por exemplo. Você sabe que de Foi uma porção. E aí, já vi uma pergunta aqui da Norma. Cenoura é vegetal C? Cenoura é vegetal B, tá bom? E aí, uma porção de vegetal C, que entra aí no lugar de um carboidrato principal, por exemplo, você pode escolher até 2 opções de vegetal B e o vegetal A à vontade. Tá bom, gente? Então, assim, guarda essa informação aí, que ela é muito importante e vai te ajudar na hora de você montar a sua marmita, por exemplo. Tá bom? Então, Dileuza, me dá um exemplo aí de marmita. Como é que eu monto uma marmita que vai estar legal para mim? Escolhe uma opção de proteína. Frango grelhado, carne grelhado, atum, ovo. Escolheu a opção de proteína, a porção, você vai escolher os folhosos. É muito importante, gente, você incluir os folhosos aí na sua refeição, porque é uma rica fonte de minerais, por exemplo, né? As vitaminas a gente vai conseguir nos vegetais? Vai, assim como os minerais também. Mas é muito importante ter a questão dos folhosos, que tem uma rica fonte de minerais mesmo, magnésio, tudo mais, tá bom? Folhosos pode escolher à vontade. Então, agrião, alface, por exemplo. E aí, vegetal B, você escolhe 2 opções. E, no caso, você pode, ao invés de colocar o arroz de carboidrato, não quero arroz, coloca, por exemplo, a mandioca. Então, foi frango grelhado, alface, rúcula e mandioca, por exemplo. Vegetal B, 2 opções, vagem e, deixa eu escolher uma outra cor, vegetal B, uma vagem e cenoura, por exemplo. Formei aí uma marmita super saudável e rica em nutrientes, né? Então, assim, anota aí, não esquece. Vegetais A à vontade, folhosos, vegetais B, 2 opções, vegetal C, uma opção, e aí a fonte de proteína. E, claro, um azeite aí para compor, complementar, né, as gorduras boas aí da sua refeição. Fechou aí uma refeição super rica em nutrientes. Eu vi que tem umas perguntas, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ai, não sei. Ai, acho que é aqui, peraí. Ai, apareceu aqui, peraí. O que não pode faltar... Vocês estão conseguindo me ver? Porque eu estou aqui nas perguntas agora. A pergunta. O que não pode faltar é uma dieta básica voltada para o emagrecimento. Tudo isso que eu falei agora para vocês é uma refeição bem completa e que pode entrar na refeição de quem quer, por exemplo, eliminar uns quilinhos aí. O que vai fazer diferença, o ponto aí no emagrecimento é a porção. Então, vocês estão conseguindo me ver? Que eu não estou me vendo. Tá vendo? Ah, tá. O diferencial, gente, no emagrecimento é o déficit calórico. Déficit calórico é o quê? Quando você consome menos e gasta mais, né? Ou seja, como você vai fazer? Se eu como 3 colheres de arroz, coloca 1,5. Se eu como 2 conchas de feijão, coloco 1. Se eu como 2... É assim, reduzir. Coloca pela metade que você já vai ver o resultado. Por quê? Sua rotina continua a mesma, ou seja, você vai continuar gastando energia e você está comendo menos. Se isso está acontecendo, você está tendo um déficit calórico, você está colocando o seu corpo para usar as suas reservas, tá bom? Então, é isso que você vai fazer. Deixa eu entrar aqui de novo nas perguntas.
Biscoito Nesfit é enganação. Também eu comparei, os ingredientes são os mesmos dos tradicionais. Exatamente, Cíntia. Tem lá que é fit, mas quando você vai ver os ingredientes, é tudo aquilo que, por exemplo, tem no cookie, tem no pão. Não é uma sugestão boa. Ao invés da gente escolher um Nesfit, a gente pode colocar uma outra opção na nossa bolsa. Coloca castanha, coloca coco seco, por exemplo, que vai ser uma fonte muito melhor, que vai te saciar muito mais, né? E vai ser muito mais em conta do que, por exemplo, o biscoito. Aí, por exemplo, coloca aí a castanha e uma fruta, um mamão, por exemplo. Perfeito. Cenoura, respondi, vegetal B. O que você diz da tapioca como café da manhã? Eu gosto muito da tapioca e eu gosto de complementar ela. Por quê? Tapioca ela é um tipo de carboidrato de alto índice glicêmico. E aí, o que quer dizer? Que o seu corpo absorve rápido, entra mais rápido na sua corrente sanguínea, mas que mais rápido você vai estar com fome. E não é legal você ter um pico de glicemia rápido, não. A ideia é um negócio fluindo mais devagar mesmo, né? E como é que você vai fazer para continuar consumindo a tapioca? Colocar uma fonte de fibra junto para consumir. Pode ser na massa e com a fibra. Por exemplo, chia. Eu não indico a aveia, porque a aveia é um carboidrato também. Então, já tem a tapioca. Então, não indico colocar aveia. Coloca aí linhaça, por exemplo, triturar linhaça, coloca linhaça. Coloca a chia, como eu já havia falado, hidrata a chia e coloca dentro. Então, inclua sempre uma fonte de fibra junto com a tapioca, que você vai tirar ela de alto índice glicêmico e colocar ela em médio índice glicêmico. Já vai ser uma ajuda. E variar. Nunca coma, pode ser o melhor alimento do mundo, mas você não come ele, gente, todos os dias, porque você precisa variar nos nutrientes. Se você sempre repete a mesma coisa, seu corpo acostuma, você não tem resultado e vai estar te faltando nutriente, porque você vai estar sempre consumindo os mesmos. Deixa eu voltar aqui no início das perguntas. Boa noite, Nath. Minha dúvida é sobre óleos. Eu sou adepta da dieta mediterrânea e sempre existem aquelas dúvidas sobre azeite. Pode ou não pode usar o azeite para cozinhar? Devo usar só in natura? O azeite, quando você aquece ele, você perde nutriente dele. Assim como, por exemplo, óleo de coco. Vai mudar um pouquinho o tempo de cada um, né? Aqueceu a tantos graus, perde mais. Mas isso aí a gente não vai ficar colocando termômetro para ver se já atingiu a temperatura. E aí, o que acontece? Aqueceu qualquer óleo, perde mais nutriente. Deixou queimar, você vai fazer com que ele produza uma substância que é até cancerígena. Eu não lembro agora o nome, mas eu posso ver para vocês. Aí não lembro agora. Mas, assim, se você aquecer, perde nutriente dele. Tá? Perde mesmo. Azeite, óleo de coco, por exemplo. Por isso que o ideal é que você não aqueça esse tipo de óleo. A banha de porco pode ser, mas aí você tem que tomar cuidado com os tipos de óleo que usa, porque, por exemplo, óleo de coco é bom, azeite é bom, banha de porco é bom, mas quando você junta esse monte de óleo, você não consegue obter os nutrientes de todos eles, que é muita coisa aí ao mesmo tempo. Então, assim, prefiro o azeite para você utilizar aí nas suas saladas, em outros tipos de preparação, tá bom? Mas, assim, aquecer perde sim um pouco de nutriente dele, tá bom? Mesma coisa de um pão francês, a tapioca, no caso, que ela tá falando. Exatamente. Assim, em questão de ter mais ou menos carboidrato, depende do tamanho da tapioca e do pão. Mas, assim, tapioca e o pão francês é praticamente a mesma coisa. Você é a favor do jejum intermitente? Sim, gosto. É uma estratégia que eu uso, que eu vejo o resultado. E, assim, quem pode fazer vai depender da avaliação, né? Então, assim, Edileuza, eu estou começando, o que você acha? Vamos ver como é que é a rotina, vamos ver se uma pessoa, por exemplo, é diabética, uma pessoa que tem diabetes tipo 1, por exemplo, né? Que não faz a produção lá da insulina.
essa pessoa a gente vai ter que avaliar, porque pessoas que têm diabetes tipo 1, ela tem uma facilidade muito grande de emagrecer. Ela emagrece muito rápido. Então, assim, é uma estratégia que tem que ser avaliada em cada pessoa, mas de uma forma geral, encaixa em quase todas. É uma estratégia que ela não é utilizada somente para quem quer o emagrecimento. Quando a gente faz o jejum, deixa eu sair daqui que eu gosto de ficar olhando o pessoal aparecendo aqui, depois eu volto lá para as perguntas. O jejum, ele te ajuda quando chega a partir das 14 horas. A partir das 14 horas de jejum, você já começa a ter resultado. E isso é o quê? Seu corpo começa a quebrar suas células de gordura, transformar em ácidos graxos e utilizar como fonte de energia, ou seja, a acetose. E ali aconteceu a acetose. Quando acontece isso, tem renovação de células, tem células novas, então vai muito mais além de só o emagrecimento. Gosto muito de utilizar e eu utilizo de acordo com a individualidade de cada pessoa. Tem muito resultado. E aí, até 18 horas de jejum já é suficiente de resultado e pode já quebrar o jejum com a alimentação adequada. Tem gente que faz jejum de mais tempo, 24 horas, faz. Tem efeito? Tem. Mas, assim, o pico do efeito mesmo é 14, 18 horas. Eu acho que, assim, não precisa sempre você fazer jejum mais nesse tempo, porque os resultados são mínimos. Deixa eu voltar aqui para a pergunta. Abobrinha verde e berinjela, qual vegetal? Vegetal B, tá bom? Abobrinha, eu sei qual é aquela abobrinha compridinha, né? E a berinjela. Vegetal B. Também quero fazer jejum. Vitória falando, Luciana, todo mundo aqui, ó, tá interessado na parte do jejum, eu gosto demais. Tem que trocar o pão francês por outro alimento no café da manhã? Ou acrescento outro alimento junto com o pão? O que que eu te indico, gente? Esse tipo de alimento, por exemplo, o pão, a tapioca, por exemplo, é o que tem ali? Carboidrato. E um carboidrato que vai ser absorvido rápido. Eu não indico você comer sempre ele todos os dias. Eu te indico que você escolhe uma coisa melhor e faz troca. Então, Edileuza, eu quero pão francês aí 2 vezes na semana. Beleza. O restante a gente troca. Coloca uma outra opção aí no lugar desse pão, né? Porque vai te dar mais energia. Como eu falei, só tem o carboidrato no pão e o carboidrato de alto índice glicêmico. Então, tem que fazer umas troquinhas aí. E quando você quiser fazer essa troca que você está perguntando, Elivan está perguntando que tipo de coisa que eu posso trocar aí no lugar desse alimento. Banana é uma boa opção aí no lugar do pão, no lugar da tapioca, é uma fonte de carboidrato muito boa, tá bom? Tem gente que gosta de colocar batata doce no café da manhã, também é uma opção muito boa para você estar incrementando. Se você quiser fazer, por exemplo, crepioca, que já junta aí a aveia junto, aveioca, quer dizer, né? Que você junta o ovo com a aveia também é uma boa opção para você estar trocando. Controle de insulina, falo. Vamos lá. Luciana quer saber sobre como controlar a insulina. Luciana, essa parte do controle de insulina, primeiro que varia de cada pessoa, né? Do perfil de cada uma. Mas, quando você fica nos intervalos das suas refeições, né? Tá ali. Tomei café da manhã. Aliás, almocei. Fiquei ali do almoço a tarde inteira sem comer. Ou seja, você está aumentando ali insulina. Está produzindo. E às vezes, quando você está com aquela sensação assim, está com dor de cabeça, o nosso cérebro funciona com carboidrato. Então, usou tudo que foi usado ali no período, por exemplo, do almoço, você vai ficar com dor de cabeça, você vai ter dificuldade de emagrecimento também. Então, como que você vai controlar isso? Fazendo as refeições certinho no horário que a sua fome vem.
né? E aí, basicamente, geralmente, isso acontece de 3 em 3 horas. Não é todo mundo que é assim. Isso é só uma média. Eu já avaliei, geralmente eu tô com fome aí 2h30, 3 horas, mas não é uma regra. E para você controlar isso e mudar um pouco o seu paladar, que esse tempo que você fica muito sem comer, o seu paladar fica muito apurado para carboidratos de rápida absorção. Massas, pães, açúcares, fica super apurado. Você fica melhor para consumir esse tipo de alimento. Então, assim, fazer as refeições nos horários adequados vai fazer com que você consiga ter um controle glicêmico bem mais adequado. E as trocas alimentares também. Crepioca é bom? Sim, pode incluir a crepioca aí em refeição, porque ela já está completo, né, gente? Já tem aí o ovo, já a questão da tapioca também, já tem toda a proteína, já tem a tapioca, já está formada aí uma opção de café da manhã. Café e chá podem ser aliados no processo de emagrecimento? Pode. Inclusive, gente, aqui acabam as perguntas. Inclusive, pode ser usado, por exemplo, no jejum, né? Ai, eu estou de jejum, o que eu posso comer aí nesse tempo que eu estou no jejum, mas quero comer alguma coisa? Pode colocar aí café, pode colocar chá, pode colocar água comum, água com gás, também, que, por exemplo, não vai quebrar o seu jejum. Então, pode utilizar, sim, porque é um alimento que só tem as vitaminas, não tem caloria, né? Então, por que não quebra o jejum? Porque não tem caloria. O que quebra o jejum é você colocar caloria no seu corpo, tá bom? Então, pode usar o chá, pode usar o café, só tem que tomar cuidado com a porção. Por exemplo, é chá verde? Tem que cuidar da porção que você vai utilizar, né? Que é um alimento termogênico, o chá verde, por exemplo. A mesma coisa é o café, tá? Então, só adequar aí a quantidade da individualidade de cada um. Ovo mexido como uma fruta é bom e uma boa opção para o café da manhã. Sim, é uma boa opção. O ovo mexido, gente, tem que tomar cuidado com o que você coloca para mexer ele. Então, por exemplo, é uma manteiga, é uma margarina que tem gordura hidrogenada, que assim, o nutriente do ovo você não vai perder, ele vai manter. Só que tem que tomar cuidado com o que você está colocando junto com o ovo para preparar, tá bom? Eu indico que você tenha aquelas frigideiras antiaderentes, que aí você mexe o ovo sem precisar colocar nada, fica ótimo, tá bom? Pode colocar uma fruta no café da manhã. Vamos lá, uma sugestão de café da manhã. Leus, o que eu como no café da manhã amanhã? Dá aí uma opção. Entrando aqui, por exemplo, no ovo, né? Alguém já falou do ovo. Um ovo mexido, um ovo cozido. Mamão, aveia e um café. Pronto, já tem um café da manhã aí. Por quê? Tem a aveia, carboidrato. O mamão, que está aí com as vitaminas e os minerais. Tem a proteína aí do ovo. E o café ou chá. Gosto também de panqueca de banana e aveia. Eu não sei como é que você produz essa massa da panqueca, mas tem que tomar cuidado, que eu já vi gente fazendo a panqueca coloca, não sei se é amido, maisena, né, no caso, farinha de trigo, aliás, farinha de trigo comum. Então, já é uma coisa que não dá para você estar colocando aí com muita frequência, né? Mas de vez em quando não tem problema, não. Às vezes eu uso leite para fazer o ovo. Deixa eu ver, Vitória. Vitória, aí no caso, eu não entendi bem, na verdade, né? Que você colocou, às vezes, usa o leite para fazer o ovo. Eu não entendi bem. Em qual preparação, no caso, que você quer dizer? Cuscuz é tipo a tapioca. A Alexandra está perguntando. Alexandra, cuscuz é tipo a tapioca. Você vai precisar colocar uma fonte de fibra e junto com o cuscuz para ele absorver bem mais devagar e ficar com índice glicêmico médio, tá bom? Faça em frigideira antiaderente, a Eliane falou, show de bola. Low carb, a Luciana está perguntando. É bom, é uma estratégia muito boa, tá? Para quem está iniciando a questão do emagrecimento, vai ajudar muito. Melhor do que você começar com o jejum intermitente, né? Geralmente não é todo mundo, mas quem quer
às vezes tem uma compulsão alimentar e você começa com jejum, corta o jejum e come muita coisa. Então, se você reduzir primeiro o carboidrato de algumas preparações, vai te ajudar a você se adaptar melhor. Eu gosto demais. Eu tenho, por exemplo, algumas receitas, eu tenho umas receitas de pizza, tem receitas de pães também, tudo com estratégia low carb, menos carboidrato, utilizando a fonte de energia, as gorduras boas, tudo isso para que a pessoa tenha um resultado, né? E reduza aí a questão do carboidrato. Ovo frito. Ó, o ovo frito, eu digo que é perder o ovo. Eu prefiro fazer mexido, cozido, mas assim, o que eu prezo na alimentação? Não precisa você tirar nada da sua rotina, a não ser que seja por motivo de doença. Então, por exemplo, tenho diabetes, vou tirar o açúcar, logicamente, né? Então, assim, uma vez ou outra não tem problema. O que você tem que tomar cuidado com isso? Um exemplo, coisas que eu gosto. Ai, Edileus, eu gosto de fazer ovo frito, eu gosto de comer macarrão, eu gosto de pizza, eu gosto de refrigerante. Olha só, 4 coisas que você gosta muito, né? Imagina todas essas coisas na sua rotina. Então, às vezes, a gente precisa fazer algumas escolhas dentro da nossa rotina para a gente ter um resultado, né? Então, pode tudo? Pode, mas não tudo ao mesmo tempo. Então, isso é importante a gente sempre lembrar, tá bom? Polvilho substitui a maisena, amido. Depende da preparação que você for fazer, Norma. Aí tem que testar na preparação. Tá bom? Tem que fazer o teste. Crepioca. No caso é o quê? Para não grudar na panela? Faz um teste. Mas assim, em questão da diferença um do outro, é bem parecido. Os dois são um tipo de carboidrato de alto índice glicêmico, tá bom? Colocar na crepioca. É bem parecido. Os dois vão ter a mesma função, vai fornecer o mesmo tipo de carboidrato. Tá bom? Gostei demais das perguntas de vocês, gente. A gente entrou em alguns outros assuntos, mas o legal é que a gente vai tirando as dúvidas conforme vocês forem colocando aqui. Tem um ditado na Umbanda que cai bem na alimentação. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Gostei, Luciana. Muito bom, é exatamente isso. Gente, é que nem, por exemplo, lá no meu Instagram, eu posto mais ou menos como que é a minha rotina. Nem sempre eu posto, né? Às vezes na correria eu acabo não postando, mas também às vezes nem sempre eu tô fazendo todas as minhas refeições, né? Então tem dia, por exemplo, todo dia não tem nada para postar, mas assim, tudo que geralmente eu como, eu não tenho isso de tal, não tô comendo isso aqui não pode. Que eu sempre prezo. Eu como de tudo, a não ser que eu não goste de algo, aí eu não como, mas assim, vou dizer, eu não vou tirar isso aqui, porque é isso aqui que tá me atrapalhando. Por exemplo, não gosto de refrigerante. Não é porque eu não gosto, mas assim, tem uma festinha de aniversário de uma criança e eu decidi, eu vou tomar um pouco de refrigerante. Vou tomar, tá tudo bem uma vez na vida, acabou. Festa de criança, tem um bolo. Se eu tiver com vontade, vou comer o bolo. Então, assim, a gente pode comer, né? Todo alimento pode ser o melhor do mundo. Água, por exemplo, maravilhoso. A água faz super bem. Ajuda em todas as funções metabólicas do nosso corpo, melhora a pele, melhora tudo, mas vai tomar água mais do que você precisa, vai atrapalhar, porque vai atrapalhar a absorção dos minerais, você vai eliminar os minerais, não vai ser absorvido adequadamente, então assim, pode ser o melhor do mundo o alimento, mas se você exagerar nele, ele vai te fazer mal, assim como qualquer outra coisa que seja de forma exagerada. Quais os tipos de queijo que podemos ingerir na alimentação? Você pode consumir todo tipo de queijo, mas para o objetivo, por exemplo, quero eliminar a gordura, vou utilizar os queijos magros, tipo ricota, queijo Minas, como é o nome daquele? Cottage, por exemplo. Então, aqueles queijos brancos são
melhores opções, tá bom? Suco detox de manhã, pode? Pode sim. O suco, eu sempre indico colocar mais uma proteína. Então, é um suco, vou colocar um ovo, vou colocar um whey. Não dentro, mas assim, acompanhando a sua refeição. Esses sucos detox, geralmente, eles têm uns ingredientes bem legais, né? Por exemplo, tem... qual é o nome daquele negócio? Esqueci. Mas, às vezes, tem couve, abacaxi. Gente, eu tô difícil de lembrar os nomes aqui. Mas, assim, geralmente é uma composição bem legal. Alguma coisa termogênica com uma folhagem e com algo para complementar. Por exemplo, água de coco, por exemplo. Eu gosto muito da grande maioria, por exemplo, dos que eu... Gengibre! Muito bom, Nath! Era exatamente o gengibre que eu queria lembrar. Então, uma opção de um suco verde aqui para vocês. Por exemplo, a couve, aquela couve-manteiga, a folha grande. O gengibre, a maçã e a água de coco. Fica perfeito. Uma ótima sugestão aí. Abacaxi, couve, beterraba e gengibre. Show! Gente, a beterraba, ela tem no componente dela um nutriente que ele te dá bastante energia e evita que você tenha fadiga quando você estiver nos seus treinos. Nossa, eu indico demais. A única diferença que você precisa implementar é o tempo de preparo, né? Então, assim, por conta das fibras, você tem que consumir aí 1h30 antes, principalmente se for cru. Cozido 1 hora mais ou menos já dá resultado, mas assim, dá muita energia. E aí eu te indico, por exemplo, eu quero fazer o suco de beterraba, de Leusa, coloca um legume, uma cenoura, por exemplo, porque ela já tem o açúcar dela natural. Se você coloca com uma maçã, aí é mais glicose, né? Mais a frutose da fruta. Então, eu indico com legume que vai ser uma opção melhor. Suco detox, gengibre, abacaxi, show. Limão também, muito bom. Já vi que vocês já preparam algum suco detox aí. Vocês estão por dentro aí de umas receitas bem legais. Gostei de ver, gente. Gosto demais das opções de suco. E vocês têm mais alguma dúvida? Me fala aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou tirar a dúvida de vocês. Podem mandar aqui para mim, tá bom? Se caso alguém queira falar, aí também não quiser mandar, digitar aí no chat, pode abrir o áudio, compartilhar aqui a sua dúvida, alguma experiência, sei lá, algum resultado. Pode ficar à vontade, tá bom? Para abrir aí e falar com a gente. Oi, Edileuza. No caso dos iogurtes, você indica aquele kefir? Eu gosto muito. Sim, indico. O kefir, a kombucha também, kombucha, sei lá, tem gente que fala assim, super indico, pode consumir, só toma cuidado com a manipulação dele, né? Como você já tem o seu, eu acredito que você já faz isso, né? Então, só reforçando, tomar bastante cuidado para evitar a proliferação de bactérias nele, mas é uma ótima opção aí para você. E para quem não quer, por exemplo, não tem o kefir para cuidar, Edileuza, o que você indica aí de iogurte? Você pode colocar um iogurte natural. Aquele iogurte da Nestlé, ele só tem 2 ingredientes, só o fermento e o soro aí do leite. Pode utilizar ele, e a partir dele você consegue fazer os iogurtes caseiros também, né? Então, assim, iogurte natural. Se você não gostar do natural, tem outra marca que é a Verde Campo. A Verde Campo. Não tem mais. A Verde Campo é uma marca muito boa, só que não é tão barata, é tipo 12, 13, 14 reais, mais ou menos. Então, assim, quem quiser, tranquilo, pode aderir, mas também fica aí a opção desse da Nestlé, que é muito bom, é R$2, R$2,50. Você pode fazer o seu também e colocar com a fruta. Tem gente que não gosta do iogurte natural. Eu gosto muito, como puro, mas se eu não gostasse, eu ia colocar com uma fruta. Então, eu ia colocar com a manga, com mamão, ia colocar um oleaginosos, um pouco seco, ou então uma castanha, amêndoas. Fica maravilhoso.
E aí, você pode até complementar com a fonte de fibra aí dentro junto. Fica aí uma opção do lanche da tarde. Iogurte natural, castanha de caju e chia hidratada. Perfeito. E uma fruta também, por exemplo, mamão. Show de bola. As meninas Edileuza. fazem aqueles potinhos que elas hidratam a aveia, põe o iogurte, mel, fruta e termina com castanha, alguma coisinha em cima e Muito deixa. bom. No outro dia elas comem. Muito bom. Gostei, assim também tá adequado. Edileuza, eu tenho uma pergunta polêmica. É o seguinte, Manda. como encaixar na dieta de perda de peso aquela cervejinha do fim de semana? Boa pergunta. Olha só. Muitas pessoas perguntam como é que eu engordo com a cerveja. E aí, o que acontece? Eu falei sobre isso, eu não sei aonde, mas eu comentei sobre essa questão da cerveja. Na live que eu fiz, acho que foi ontem. Cerveja é o seguinte, cada uma daquelas, especificamente a Heineken, né, que foi a que eu olhei, ela tem 153 calorias, para ser mais exata. Acho que foi ela que eu vi, sim. 150 calorias. Perfeito. E aí, você consome aí... Falei disso hoje com um paciente, lembrei agora. Você consome aí 3 cervejas sexta, 3 cervejas sábado, 3 domingo. Daí umas 1.500 calorias, mais ou menos. Distribuindo para os 3 dias, dá umas 500. O que acontece? Quando a gente está consumindo a cerveja, a gente está consumindo com outra coisa, né? Às vezes aí um petisco, uma mandioca frita, um churrasco mais gorduroso. E ainda tem as refeições do dia, que complementa a refeição do dia, né? Então, junta a refeição do dia, mais o que você está comendo ali, junto com a cerveja que você está tomando e a caloria da cerveja. Isso que faz você ganhar o peso. O que eu vou sugerir? Primeiro, avaliar o tanto que você consome. E aí, eu nunca vou indicar assim, coloca a cerveja na sua rotina. Mas também não vai ser necessário, a não ser que seja motivo de doença, falar tira. Mas eu vou te falar para você adequar isso. Então, Edileuza, eu tomo as 3 cervejas sexta, tomo 3 cervejas sábado, 3 domingo. Vamos avaliar o que você está consumindo junto com a cerveja. Vai ser no lugar de alguma refeição, né? Então, vai entrar tipo uma janela de refeição livre, que eu sempre falo. Pode, é um sugestivo fazer uma janela de refeição livre. E aí, essa janela é uma troca. Então, sábado à noite é sagrado, eu como pizza. Ou seja, não vai entrar o jantar. Aí, é como uma troca. Vou comer as 3 fatias de pizza e não vou entrar com jantar. Por quê? O que acontece? A semana inteira você faz tudo certinho. E aí, chega sábado e domingo, você arrocha com tudo. Aí você dá a perder. E aí, o seu resultado fica, assim, difícil de sair, porque você compensou o resultado da semana no final de semana. Então, assim, vai adequar o que vai entrar junto aí com a cerveja. Reduz, dependendo da quantidade, tira alguma refeição aí, enquanto você estiver consumindo os petiscos junto com a cerveja. Então, assim, essa é a minha sugestão. Não dá para incluir ela junto com as outras refeições, porque não vai ter dificuldade aí no resultado. Obrigado. Nada. Bom, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Mais alguém quer fazer? Eu não paro de falar, meu Deus, vou parar. Edileuza, tem gente que troca a água normal por água com gás. Isso é ruim, né? Porque ela tem uma dosagem de açúcar, não é isso? Não, então, não. Água com gás, água mesmo? Ou você tá... Porque tem aquela lá que eu não tô lembrando aqui o nome. Mas, assim, o ideal... H2O. Isso! Exatamente, Rômulo. Essa daí não é água, essa daí é um refrigerante. Mas água com gás normal, tudo certo, né? Só que, assim, não exagerar na questão da água com gás. Imagina, né? Como é que vai ficar o seu estômago o tempo todo. Água ali com gás. Ai, água com gás. Eu gosto, gente, não tem coisa melhor. Água com gás, com limão espremido.
O próprio refrigerante natural. Eu gosto muito. Mas, assim, a água com gás é tranquilo. Pode beber. Pode beber, tranquilo. Tô de jejum? Pode beber água com gás quando tiver de jejum. Também não tem nenhum problema. Tá bom? E aí, me conta mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat. Bom, gente, eu acho que não, no Edileuza. chat não tem dúvida. Se você já quiser ir encerrando também, não, né, já são 10h05, a ideia é exatamente essa, a gente fala de fazer um bate-papo ali de uns 40 minutos, uns 20 minutos de pergunta, para ninguém dormir muito tarde, né? Mas... Sim. Então é isso. Só vou falar uma tem mais coisa. dúvida? Eu vou falar uma coisa. Aqui em casa acabou de ser abolido o pão de forma aqui. O pessoal já leu aqui as informações nutricionais já foram vetadas. Já demos um grande passo. Sei como que é. E assim, que nem eu fico olhando, né? Eu tenho um monte de... eu acho que eu tenho pelo menos 6 receitas de pão guardado aqui, sabe? E assim, o tanto que rende esse pão dá para a semana inteira. E compensa muito mais do que o pão normal que a gente compra, que tem não sei quantos grãos e que é R$12, não sei quantos reais lá no mercado, né? Então, assim, às vezes até o custo-benefício não vale a pena. E quando a gente observa o rótulo nutricional, realmente é de se admirar. É isso aí. Obrigado, viu, Edileuza? Nada. Manda a receita para nós, Nutri. Mando. Pessoal, eu botei aqui no chat o Instagram da Edileuza, tá? É @EdileuzaNutri, tá aí. Quem quiser segui-la, é só copiar aqui e colar, tá bom? Isso. Tá bom? Só lembrando... Então, assim... Desculpa, Edileuza, pode falar. Depois eu compro. Não, pode falar. Vou lembrar só que a Edileuza ela volta, tá? Em julho ela tem mais uma mentoria com a gente. A gente vai passar as datas para vocês, tá? Mas pode falar aí, Edileuza. E quem não marcou ainda a consulta, né? Já vai lá, já manda mensagem, já conversa com o Rômulo, já agiliza isso. Fala. Certo. Gente, então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje sobre trocas alimentares, sobre os rótulos, tá bom? E assim, tendo mais dúvidas, pode mandar lá no Instagram da Malhei, pode mandar no meu Instagram também, será tudo bem-vindo, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, todo mundo que estava aqui hoje, nessa sala, junto com a gente, tá bom? Gratidão. Obrigado. Lula, você consegue tirar uma foto de todo mundo aí? Pedir para todo mundo abrir aí e tirar uma foto? Consigo aqui eu dou um print screen da tela aqui, mas antes, Edileuza, eu queria te agradecer mais uma vez. Obrigado por ter acreditado aí no projeto. Pessoal, daqui a 2 semanas, dia 15, a gente volta com a Nath, que vai trazer também muito da experiência dela. Aqui a Nath é um caso vivo. Eu sempre brinco, né, que muitas vezes a teoria ela é muito importante, mas ter a visão prática ela é, às vezes, tão importante ou mais. E a história da Nath vocês vão conhecer daqui a 15 dias. Quantos quilos, Nath? A menos? Está no mudo. Então, 75 quilos eu perdi. 75 quilos, muito pessoal. Bom. Então, assim, e hoje a Nath encontrou o propósito dela é justamente ajudar pessoas, né, que estão buscando esse processo de emagrecimento, trazendo para todos nós a experiência, obviamente, teórica, mas prática, que é possível sim, não é isso, Nath? Exatamente. Trazendo o processo de emagrecimento para as questões emocionais, né? A gente precisa sim cuidar da alimentação, precisa sim manter o corpo em movimento, mas a gente também precisa trabalhar o lado emocional, porque muitas vezes a nossa fome é de um abraço, uma atenção, e a gente acaba descontando na comida.
Então, trabalhar essas questões é sempre muito importante. Inclusive, Edileuza, eu sou sua pupila, porque eu também estou fazendo nutrição, mas eu faço uma linha de uma nutrição voltada, eu falei da dieta mediterrânea, porque eu sigo a linha do pessoal que trata o autismo, demências, que é uma vivência que eu tenho aqui em casa. Então, eu estou lá na linha dos probióticos, linha intestino-cérebro, mas eu adoro a profissão, gente. Saber o que a gente está comendo faz todo sentido. Ai, muito bom. Parabéns, viu? Melhor profissão. Difícil falar. E só antes de eu fechar aqui meu áudio de novo, gente, daqui a 15 dias a gente vai conversar exatamente sobre isso, sobre como a gente se alimenta das emoções no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Se alimenta com emoções boas e com emoções ruins. Eu espero vocês, hein? Vamos dar um sorrisinho aí, pessoal, que eu vou tirar um print screen aqui da foto, da tela. Todo mundo, peraí, sorrindo. 3, 2, 1. Deixa eu tirar uma com o telefone também, para garantir, né? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Ótimo, pessoal. Obrigado, viu? Boa noite para todo mundo. Espero vocês nas aulas. Quem ainda não mandou as fotinhos, mandem para o tio Lula, tá bom? Que eu estou fazendo a planilha de vocês direitinho. Tá bom, gente? Boa noite para todo mundo, viu? Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.